Hoje a gente vai contar a história breve de 7 grandes jogadores africanos que reinaram no futebol europeu. E a gente já começa a lista por um dos maiores de todos, que é o Didier Drogba, né, que fez uma história maravilhosa no Chelsea e também pela sua seleção à Costa do Marfim. Mas você sabia que o Drogba poderia ter jogado pela França? Isso porque em 1989, quando ele era ainda uma pequena criança, né, ele se mudou para a França e morou muitos anos lá. Então, se ele quisesse, ele poderia ter pegado a cidadania e defendido o país. Ele passou pelas categorias de base do Levallois, do Le Mans e do Guingamp. Perdão a minha pronúncia aí, tá? Até que finalmente ele chegou no primeiro grande clube da sua carreira, o Olympique de Marseille. E foi lá que ele começou a chamar a atenção aí de grandes clubes do futebol europeu, né? Mas antes da gente falar dessa grande transferência do Drogba aí, era bom a gente relembrar que a seleção francesa campeã de 2018 da Copa do Mundo tinha muitos jogadores que nasceram em solo africano, ou até as famílias tinham vindo da África, né? Mas muitos desses caras resolveram defender a seleção da França. Com o Drogba foi diferente. Ele defendeu a seleção da Costa do Marfim desde sempre, e ele foi um marfinense tão importante que ele levou a sua seleção a disputar uma Copa do Mundo pela primeira vez na história, lá em 2006, e depois também ajudou a seleção a classificar para 2010 e 2014, 3 Copas do Mundo consecutivas. Drogba, que é até hoje o maior artilheiro da história da Costa do Marfim, com 65 gols. Mas voltando um pouquinho no tempo, em 2004 o Chelsea começava ali a sua era rica, né, e tava contratando todo mundo que mostrasse algum potencial, e foram atrás do Drogba, um cara que chegou e resolveu todos os problemas do ataque dos Blues, porque ele era absolutamente técnico, muito versátil no ataque, transformando ele num centroavante daqueles que conseguia finalizar praticamente de qualquer lugar, de qualquer maneira. Ele não demorou a cair nas graças do técnico José Mourinho, começou a se entrosar com um camaradinho aí que chama Frank Lampard, juntos formando ali um time do Chelsea histórico, que começava a ganhar tudo lá naquela época, depois de terem sido comprados. O Drogba ficou no Chelsea de 2004 a 2012, ganhando a Premier League 3 vezes e inclusive sendo artilheiro da competição em 2 oportunidades. Fora as várias copas nacionais aí, né? E um título de Champions League em que ele foi absolutamente protagonista, porque o Bayern de Munique tava levando aquilo pra casa, ganhando por 1 a 0, até que o Drogba empata o jogo de cabeça no finalzinho, uma cabeçada perfeita. O jogo vai pra prorrogação e o Drogba, que tava como herói, quase vira vilão, porque ele faz um pênalti que poderia dar o título pro Bayern de Munique, mas o Robben perde. Foram fortes emoções. De quase vilão, ele volta a ser herói, porque ele bate o último pênalti das cobranças alternadas lá pra colocar o Chelsea no topo da Europa. Aí ele sai em 2012, acabava jogando no futebol chinês, vai no Galatasaray e volta pra temporada 2014-2015 nos Blues, e adivinha o que acontece? Campeão da Premier League novamente, ainda que ele não tivesse mais protagonismo na equipe, né? Drogba marcou 164 gols com a camisa do Chelsea, sendo o 4º maior artilheiro da história do clube e uma lenda incontestável dos Blues. O próximo nome da lista é de um cara que talvez muita gente não conheça nos dias atuais, porque ele fez história mais nas décadas de 80 e 90, né? Estamos falando do ganês Abedi Pelé. O verdadeiro nome dele é Abedi Ayew, mas no futebol ficou conhecido como Abedi Pelé. E é aquela coisa, né? Se o cara foi apelidado de Pelé, amigo, você sabe que ele joga bola, né? Diferente do Drogba, o Abedi Pelé começou a jogar no seu país, né, em Gana, por um time chamado Real Tamale. E depois de jogar no Catar, em 1983 ele vai para a Europa pela primeira vez para jogar no Zurique da Suíça. Só que a passagem dele por lá é curta e ele acaba voltando depois para a África para jogar num time de Benin, depois para aquele mesmo time do país dele, Gana, até que em 1986 ele vai de novo para a Europa para seguir aquele caminho que muitos jogadores acabam fazendo, que é a porta de entrada ser a França. Os primeiros clubes dele lá foram o Niort e o Mulhouse, então sim, dá pra ver que esse cara já trocou de clubes várias vezes durante a carreira, mas ele se destacou e novamente é um craque africano que foi parar no Olympique de Marselha. O Abedi Pelé era um meio atacante de 1,74 m, ou seja, não é muito alto, né? E isso concedia a ele uma agilidade impressionante, né? A técnica dele para driblar e mudar de direção era muito acima do normal, e além de tudo o cara tinha um baita de um espírito goleador. Não é à toa aí que o apelido de Pelé pegou nele, né? Guardadas as devidas proporções. E os 3 anos do Abedi Pelé no Marselha foram certamente os melhores da sua carreira. Ele foi peça fundamental daquele Marselha histórico, que até hoje é o único time francês campeão da Champions League. Foi naquela final de 93 contra o Milan, em que o Marselha ganha por 1 a 0 gol de cabeça de um camaradinha chamado Boly, com assistência de quem? Abedi Pelé. Isso que eles já tinham chegado na final da Champions em 91, mas aí perdido nos pênaltis pro Estrela Vermelha. Nesse período, ele também ganhou 2 campeonatos franceses e foi eleito por 3 vezes consecutivas como o melhor jogador africano do planeta. E no vídeo sobre dirigentes de clubes, né, a gente falou como a história do Olympique de Marseille foi manchada uma época por causa de um escândalo de suborno de jogadores, e isso aconteceu quando o Abedi Pelé tava lá. Então ele acabou saindo, né, e foi rodar por outros clubes como o Lyon
Lyon e o Torino, onde ele não conseguiu o mesmo destaque do Marsella, mas apesar do auge dele ter sido meio curto, né, ele conseguiu também ser um grande jogador aí pelo futebol de seleções. Nunca participou de uma Copa do Mundo pelo seu país, mas venceu a Copa Africana de Nações em 1982, tornando o Abedi Pelé um ídolo não só para os ganeses, como também uma inspiração para jovens do continente inteiro, né? E o Abedi Pelé fez o que todo craque deveria fazer, mano. Passou a sua genética privilegiada pra frente e botou 3 cria no mundo. E os 3 também viraram jogadores de futebol, mas infelizmente não tão bons quanto o pai, né? Os mais famosos aí são o André e o Jordan Ayew. Agora vamos falar de um craque que, diferente dos anteriores, continua destruindo em solo europeu, que é o Mahrez. E voltando pro início da trajetória do Mahrez, adivinha onde que ele começou a jogar bola? Exatamente, também na França. Ele começou a jogar então em clubes franceses mais modestos como o Sarcelles, o Quimper e o Le Havre. Uma história que a gente contou bastante no vídeo de jogadores inesperados que fizeram temporadas brutais. E o Mahrez é um deles, isso porque ele começou a se tornar um jogador especial na sua segunda temporada pelo Leicester, quando ele foi o principal jogador daquele time campeão da Premier League contra todos os prognósticos. O Mahrez é dono de uma canhota especial e é um dos pontas mais completos do mundo, pode-se dizer, porque primeiro ele tem velocidade, beleza, não é lento, longe disso, tem uma capacidade de drible muito interessante, finaliza bem de média a longa distância, além de também funcionar como um armador, um cara que cria jogadas, dá passos pra gol. Essas qualidades fizeram ele ser eleito o melhor jogador da Premier League temporada 2015-16, nesse mesmo ano também sendo eleito o melhor jogador africano do planeta. Ele fez 179 jogos pelo Leicester, marcando quase 50 gols e marcando seu nome na história pra sempre, tanto do clube quanto da Premier League. E depois daquele título inglês lá inesperado, o Mahrez queria sair pra dar voos mais altos, né? Mas foi só em 2018 que o Manchester City pagou a bagatela de 60 milhões de libras pra tirar ele do Leicester. E no City, ele raramente foi titular absoluto, porque o Pep Guardiola é um cara que roda muito elenco, né? Então geralmente tem uma, duas, 3 peças que são titulares sempre. O restante, ele gosta de girar bastante, rotacionar todo mundo. Mas o fato é que o Mahrez continua entregando temporada boa atrás de temporada boa. Pelo City, ele já venceu 2 Premier Leagues, né? E em 2020-21 ele se destacou muito na Champions League, naquela campanha que fez o City ir até a final pela primeira vez na sua história, especialmente nas partidas contra o PSG no mata-mata, onde ele destruiu os parisienses, fazendo gol tanto na ida quanto na volta. Atualmente, o argelino caminha para as 200 partidas com a camisa do City, e se somar gols e assistências, ele já tem mais de 100 contribuições diretas para gol aí, o que são números absolutamente fantásticos. Mas não para por aí, porque com a seleção da Argélia, ele foi campeão da Copa Africana de Nações em 2019. Já dá para considerar o Mahrez como um dos melhores jogadores africanos de todos os tempos, e ele ainda tá jogando, ainda tem alto nível, então o legado dele ainda está sendo construído. Agora a gente vai falar de mais um jogador que fez história no Manchester City, mas voltando um pouco no tempo, que é o Yaya Touré. Ele começou sua carreira jogando em times do seu país natal, a Costa do Marfim, e aí o Touré foi fazer a sua primeira participação em solo europeu, jogando pelo Beveren da Bélgica de 2001 até 2004, depois passou por times com não tanta notoriedade no futebol europeu, como o Metalurg da Ucrânia e até o grande Olympiacos da Grécia, até que foi fazer então a sua primeira transferência para um clube que joga numa das principais ligas, que foi o Mônaco, que joga no campeonato francês também. Olha a França aparecendo de novo no vídeo, mas a passagem dele por lá foi de apenas uma temporada, logo ele se transferiu para um dos times que catapultariam aí a carreira dele, que foi o Barcelona. E daqui pra frente, tudo que eu falar do Yaya Touré é baseado na característica de jogo dele. O maluco era um jogador alto, forte, mas extremamente classudo. Então ele não só tinha o físico muito avantajado, mas ele também tinha uma técnica muito refinada. Ele tinha mobilidade, criatividade, conseguia fazer gol de fora da área, armava jogadas e ainda por cima sabia marcar. O Yaya Touré era um jogador completo e você vai ver isso muito claramente. A história dele é fantástica, cara. Ele fica no Barcelona de 2007, que era o finzinho da era Raika, até 2010, que era mais ou menos a metade da passagem do Pep Guardiola por lá. Aliás, ele teve uma rusga com o Pep Guardiola aí. Chegou a declarar que mesmo jogando no Barça, sob o comando do Guardiola, eles ficaram 1 ano sem se falar, velho. Então talvez ele tenha saído com um gosto amargo na boca, apesar de ter ganhado tudo no Barcelona. Outra coisa que pode ter influenciado na saída dele é que, como um meio campista, ele disputava a posição com o Busquets, o Xavi e o Iniesta. Só isso, né? Tanto é que muitas vezes, sob o comando do Guardiola, o Touré, pela sua versatilidade, foi recuado para jogar na zaga. Então ele atuava geralmente defendendo, seja como volante, seja como zagueiro, beleza? E quando ele sai do Barcelona, é para ir no clube onde
onde ele acabaria virando um ídolo eterno, o Manchester City. Ele chega no início da era Sheikh Mansour, né, no início da era rica do City, e passa a ser um jogador fundamental de uma equipe que começava a disputar Champions League com regularidade e começava a ganhar a Premier League aí em diferentes ocasiões. E mais do que isso, no Manchester City ele passa a jogar numa posição mais adiantada, como um meia criativo, quase como um camisa 10 às vezes, um meia atacante. E foi assim que ele atingiu a sua melhor versão como jogador. Pensa só, no Barcelona, em mais de 100 jogos pelo clube, ele tinha feito 6 gols e dado 8 assistências, em mais de 100 jogos, tá? Só na Premier League 2011-12, não tô nem falando da temporada toda, só no campeonato inglês naquele ano, ele meteu 6 gols e deu 7 assistências, basicamente os mesmos números que ele teve em toda a passagem dele pelo Barça. Em 2013, 2014, ele tava simplesmente on fire. Naquela campanha da Premier League, ele faz 20 gols e dá 9 assistências, exatamente. O cara que chegou a jogar de zagueiro, agora era um dos meias atacantes mais letais da Europa. E a Yaya Touré tava jogando absurdos e acabou se concretizando, junto com Agüero, Davi Silva e company, em uma das grandes lendas desse Manchester City moderno aí, né? E a história dele no clube chega ao fim justamente pelo mesmo motivo que tinha chegado ao fim do Barça: Pep Guardiola. Ele foi perdendo espaço no time titular e em 2018 então decidiu sair do Citizens. Isso com mais de 300 jogos pelo clube, mas depois que ele saiu, ele deu uma cutucada no Pep Guardiola e até fez algumas acusações contra o Pep de que o Pep Guardiola não gosta de trabalhar com jogadores africanos, isso segundo palavras do próprio Yaya Touré, tá? Mas com treta ou sem treta, o Yaya Touré era um jogador completíssimo, capaz de desempenhar diversas funções dentro de campo e considerado amplamente aí como um dos melhores africanos de todos os tempos. Pela seleção da Costa do Marfim, ele chegou a fazer parceria com o Drogba por muito tempo, né? Ajudando a mudar o status da sua seleção, indo para aquelas 3 Copas do Mundo que a gente tinha falado com o Drogba lá, e também ganhando a Copa Africana de Nações em 2015. Hora de falar de mais um craque que passou pelo Barcelona e que todo mundo sabia que ia estar nesse vídeo aqui, que é o Samuel Eto'o. E a gente já começa a falar dele com uma curiosidade, né? Ele se identificou muito com o Barcelona durante a carreira, mas ele jogou no Real Madrid, exatamente. Entre 98 e 2000, ele foi jogador merengue, né? Acabou não tendo muitas oportunidades, então ele foi emprestado pro Espanhol, depois vendido pro Mallorca, mas foi apenas em 2004 que ele faz a transferência da sua vida para o Barcelona, onde ele mais se destacou. O Eto'o era um centroavante maravilhoso que tinha uma mobilidade incrível, né? Matador pra caramba, e que conseguiu se destacar não só em um time histórico do Barcelona, mas em 2, né? Tanto naquele do Raika quanto no do Guardiola. Foram quase 200 partidas do Eto'o pelo Barcelona, com 130 gols marcados, com destaque para 2 gols em finais de Champions League. Em 2006, quando o Barça ganha do Arsenal, é o Eto'o que abre o placar, beleza? Em 2009, quando o Barcelona ganha a Champions League em cima do Manchester United, o Eto'o também broca o dele, aliás, um baita de um golaço. Então no Barça ele era letal, e além das 2 Champions Leagues também foi campeão espanhol 3 vezes. E quando parecia que ele estava muito conectado ao Barcelona, ele acaba deixando o clube em 2009 para ir para Inter de Milão e voltou a surpreender todo mundo. Logo na sua primeira temporada ele ajuda os Nerazzurri a ganhar tudo, né? A tríplice coroa em 2010, incluindo a Inter eliminando o Barcelona na Champions League daquele ano, antes de chegar na final e vencer contra o Bayern de Munique. Ele venceu a tríplice coroa com o Barça em 2008, 2009 e depois voltou a fazer isso em 2009 e 2010 com a Inter de Milão, sendo o único jogador na história a fazer isso por 2 clubes diferentes em 2 temporadas consecutivas. E mais, encontrando na Inter uma versatilidade ímpar, porque o Mourinho muitas vezes não colocava o Eto'o como centroavante e sim mais como um ponta direita, mais aberto pelo lado. Na Inter de Milão foram mais de 100 jogos, mais de 50 gols marcados, numa passagem que demorou apenas 2 temporadas para acabar, mas que foi muito vitoriosa. Depois o Eto'o chega a rodar por vários outros clubes na Europa, incluindo o Chelsea, mas não com tanto destaque, né? Pelo menos rendeu aquela comemoração maravilhosa em que ele imita um velhinho, né, de bengala jogando pelos Blues. E ao contrário dos outros desse vídeo, o Eto'o nunca jogou na França, né? Agora pelo seu país, Camarões, ele virou o maior artilheiro da história da seleção com 56 gols, além de ajudar o país dele a ser campeão africano 2 vezes, em 2000 e 2002. Foi eleito o melhor jogador africano do mundo em 2003, 2004, 2005 e 2010, e até hoje é o maior artilheiro da história da Copa Africana de Nações com 18 gols marcados. Tá bom o que mais, mano? O cara era brabo, só não era melhor que o Obina. E agora a gente volta a falar de um craque dos tempos atuais, que é o Mohamed Salah. Mas pra falar do Salah, tem que entender uma coisa, cara. Existe um Salah antes do Liverpool e um Salah depois do Liverpool, beleza? Vamos explicar. Ele começou sua carreira jogando no El Mokhloun do Egito, onde teve dificuldades até pra conseguir treinar, né? A gente falou dele num vídeo de jogadores que superaram dificuldades aí. E não demorou pra ir jogar no futebol europeu. Foi no Basel da Suíça em 2012. Mas o Salah pelo Basel jogou contra times fortes aí na Champions League e chamou a atenção do Chelsea, que
contratou ele em 2014. E essa história talvez muitos de vocês já ouviram falar, né, que é a fantasma passagem do Salah pelo Chelsea. Ele mal foi utilizado pelo técnico José Mourinho, né, e fez apenas 19 jogos com a camisa dos Blues antes de ser emprestado para Fiorentina e depois emprestado para Roma. Agora presta atenção, cara, o Salah não é que ele não era um bom jogador antes do Liverpool, tá? Ele era um ótimo jogador. Na Roma ele tinha números muito impressionantes, mas ele não jogava como um dos melhores do mundo. Isso foi acontecer no Liverpool, talvez muito pelo contexto coletivo, né, por ser um time muito bem formado com outros grandes jogadores. Tanto é que quando o Liverpool contrata ele em 2017 por 42 milhões de euros, podem perceber que o valor é barato para um cara do naipe do Salah, porque ninguém imaginava que eles estariam contratando ali um dos melhores jogadores do mundo. E no Liverpool ele rapidamente começou a mostrar seu futebol de nível muito acima do que se esperava. Canhota mágica, golaço atrás de golaço, e em 2017-18, primeira temporada dele na Inglaterra, voltando pelos Reds agora, né, ele jogou tanto que foi eleito o craque da Premier League e mais, quebrou o recorde de número de gols marcados nesse formato de campeonato inglês com 38 rodadas. Ele marcou 32 vezes. E não foi só desempenho individual, né? Em 2018-19, o Salah ganha a Champions League com o Liverpool. Na temporada seguinte, tira os Reds de uma fila de 30 anos no campeonato inglês. Salah já ficou no top 3 de melhores jogadores do mundo pela FIFA 2 vezes, né? Em 2021 e 2018. E no momento da gravação desse vídeo, em 2022, ele tá jogando tanta bola que muitos apontam ele como favorito para ganhar alguns prêmios individuais. Salah já fez mais de 230 jogos pelo Liverpool, marcando mais de 150 gols e dando mais de 50 assistências. São números simplesmente espetaculosos. Salah nunca conquistou um título pelo Egito, mas agora no ano de 2022 ele foi vice-campeão da Copa Africana de Nações. Além disso, ele também já foi eleito o melhor jogador africano do planeta 2 vezes. Isso que enquanto eu tô gravando esse vídeo ele tá com 30 anos, ou seja, a história dele ainda está sendo escrita. E agora a gente volta algumas décadas no tempo para falar do libanês George Weah. Ele era um atacante brabíssimo, mas antes da gente falar do sucesso dele, a gente pode começar com o longínquo começo de carreira dele, que foi lá nos anos 80, né? Onde ele rodou por alguns times ali do continente africano, até que a porta de entrada pro futebol europeu foi novamente um time que joga no campeonato francês, o Mônaco. Isso foi lá em 1988, onde ele trabalhou no Mônaco com um jovem técnico que depois faria história no Arsenal, né? O Arsène Wenger. Mas a sua melhor passagem no futebol francês veio pelo PSG, que comprou ele lá em 1992, numa época que o Paris não era rico como é hoje, né? Muito longe disso. E ainda era um clube muito jovem, tinha sido fundado há apenas 22 anos. Nos 3 anos em que o Weah jogou pelo PSG, o clube conseguiu aí a sua época mais vencedora antes dessa época agora que eles têm grana. Jogando junto com o Raí no ataque do time, ele ganhou 2 vezes a Copa da França e um campeonato francês, com o Weah sendo o grande camisa 9 daquele time, né? Ele era um atacante que tinha uma força bruta muito grande, né? Ele era um cara alto e forte, mas que também tinha muita velocidade. E aí tu bota essas duas coisas juntas, cara, geralmente dá um camisa 9 explosivo. E ainda chegava na frente do gol, o maluco tinha uma técnica muito boa nas finalizações, era matador. E com esse futebol todo, em 95 ele dá o próximo passo na carreira e é contratado pelo clube que talvez fosse um dos maiores, se não o maior da Europa naquele momento, que era o Milan. Com um detalhe, antes de ir pro Milan, na temporada 94-95, ele tinha sido artilheiro da Champions League pelo PSG e ao final daquele ano, então, ele consegue um feito que nenhum outro jogador africano na história conseguiu. O Weah é eleito o melhor jogador do mundo, bola de ouro pela France Football. E de quebra, ainda também levou o melhor jogador do mundo pela FIFA, um marco que faz o Weah ser considerado até hoje uma inspiração pra muita gente, né? A passagem pelo Milan durou 5 anos, onde ele venceu o Italianão 2 vezes, e no final da carreira ele ainda chega a jogar pelo Chelsea e pelo Manchester City, mas já sem muito destaque. Agora sim, o Weah nunca conseguiu nada de muita expressão pela seleção da Libéria, porque é uma seleção muito mais fraca que outras que a gente falou nessa lista. Mas vale a curiosidade, em 2017 ele foi eleito o presidente da Libéria. Não é o presidente da associação de futebol, não, do país inteiro mesmo. Um relatório da Freedom House diz que essa foi a primeira transferência pacífica de poder na Libéria desde 1944. Eu não vou entrar no tema da política da Libéria porque eu não conheço, né? Mas o Weah na sua carreira sempre foi um humanista aí preocupado com questões que iam além do futebol, e parece que essa entrada na política era mais uma forma dele de tentar ajudar o seu país, que sofreu muito com guerras civis aí nas últimas décadas, e trazer paz para um país que sofre com esse tipo de coisa talvez seja um feito até muito maior do que conseguir qualquer coisa com a seleção de futebol, né? O vídeo vai ficar por aqui, mas obviamente poderíamos ter falado de Roger Milla, que fez história em Copa do Mundo, do Essien, que no seu auge era um absurdo pelo Chelsea, ou até, se a gente falou de Salah, por que não falar do Mané? Existiram e existem muitos craques africanos no futebol europeu. Se você gostar muito desse vídeo, deixa o likezão aí que de repente a gente faz uma parte 2, seria um prazer. E eu agradeço muito pelo seu apoio aqui no canal e por você ter assistido o vídeo até o final. Nos vemos no próximo, então, um grande abraço, falou!